Voltamos com o TV Mar News, 9 horas 19 minutos, e agora a gente vai falar sobre coisa boa. Vamos falar sobre a preservação da nossa Mata Atlântica. É que um estudo, o Atlas da Mata Atlântica, que foi divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo INPE também, mostra que Alagoas conseguiu zerar o desmatamento e está seguindo na contramão do país com um crescimento de 27% da vegetação. A gente conversa então nesse momento com Mário Mantovani. Bom dia, Mário. Tudo bom? Ele que é diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Então, Mário, que notícia boa para a gente receber aqui do nosso estado, né? É uma notícia muito boa, porque o histórico do nosso estado foi sempre um histórico de destruição, desde o ciclo da cana, todo o processo que a gente passou, não só de destruição da Mata Atlântica, mas de direitos fundamentais, todo o histórico que a gente já teve de grandes problemas que vinham com a cana desde o seu início. Depois, quando a cana começa a melhorar a produtividade, a gente vê as empresas também melhorando, isso fez com que a gente tivesse uma recuperação dessas áreas, as áreas privadas, as áreas de parques, e o que é melhor, a boa notícia é que a floresta é que produz água, então a gente vai poder superar as crises quando se faltar água com essa produção que a natureza nos dá e a gente precisa preservar. Então, proteger a Mata Atlântica é garantir qualidade de vida para todo mundo, e eu acho que é isso que a gente está vendo agora, né, em Alagoas, diferente, como você disse, do que está acontecendo no Brasil. Perdeu-se o controle na Amazônia, perdeu o controle no Cerrado, e a gente está dando um exemplo para todo o país. E a que se deve esse fator positivo aqui no nosso estado? Bom, primeiro a conscientização. Acho que a população cada vez percebe mais que a gente precisa ter uma cobertura florestal. Isso impede erosão nos rios, por exemplo, nós já vimos quantos acidentes com rios aí graves, com as enchentes. Então você evita enchente, é uma coisa muito importante. Hoje se gasta mais em desassorear rio nas nossas cidades do que com saneamento. Então vai evitar de ir veneno para os rios, nós vamos ter qualidade de vida. Há estudos, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, que diz que tem até 8 graus de diferença, até 10 graus de diferença entre bairros, aqueles que têm mais áreas verdes e os que têm menos áreas. Então, nós estamos falando, enfim, de qualidade de vida. Quanto melhor a cobertura florestal, melhor é para a gente. A própria ONU diz que a gente tem que ter nas cidades pelo menos 2 metros de área verde por habitante. Então, 2 metros quadrados de área verde por habitante. Então, é importantíssimo a gente ter essa garantia de qualidade de vida que a natureza nos oferece. Mário, a gente tem aqui no estado de Alagoas o predomínio mesmo, né, da Mata Atlântica. Quais são as regiões em que a gente pode encontrar mais predomínio dessa vegetação? Bom, hoje a gente vai ver aí na região de Serra, nós vamos ver ainda naquelas regiões onde era difícil você fazer a produção agrícola, né? Onde a gente tem os terraços, e a gente tem uma região muito importante aí na divisa com Pernambuco, tem áreas que são estratégicas, vamos dizer assim, do ponto de vista de conservação. E não é só aquela mata que a gente percebe, também as fisionomias associadas, os mangues, que estão sofrendo muito no Nordeste com a cassinicultura. Nós temos também as áreas que são de integração entre essas áreas de Mata Atlântica e o interior, quando você tem a mata secas. Então, todas essas áreas que sobraram, vamos dizer assim, e que agora começam a ser pressionadas. O que Alagoas fez foi inverter esse processo, incentivando, e a gente pode fazer coisas assim, né? Pagamento de serviços ambientais para aquele que tem na sua propriedade área de Mata Atlântica, que pode receber por aquilo, porque ele está prestando um bem para todo mundo. Nas cidades, como a gente já tem em muitas cidades do Brasil, IPTU verde, quem tem área verde no seu lote não paga, tem desconto de IPTU. Então, a gente pode criar incentivos para aqueles que protegem a natureza
porque é bem comum. E a gente pode fazer isso também com as unidades de conservação. O município que tem restrição de uso do seu território, receberem ICMS ecológico. Isso já está em todo o Brasil. Então, tem aí muitos mecanismos. E o melhor, fazer a adequação das propriedades rurais, com o cadastro ambiental rural e com os planos de recuperação ambiental. Então, é um ganha-ganha. Ganha a natureza, ganha a sociedade e ganha a economia. A gente pegando agora o ponto aqui como Maceió, a gente tem sentido, por conta mesmo do crescimento populacional, demográfico também daqui da nossa cidade, a gente percebe que a gente tem tido uma expansão, um espraiamento muito grande da cidade. E com isso a gente tem visto também alguns pequenos desmatamentos que são realizados exatamente para a questão imobiliária aqui, sabe? Como é que a gente consegue fazer esse controle? E essa seria uma forma também que a gente teria de desmatamento, que são pequenininhos, não são em grande escala, mas que também merecem atenção? Nós temos hoje um contrassenso, né? A própria especulação imobiliária, que hoje a maior pressão em cima da Mata Atlântica é com relação à expansão das cidades, não é mais conversão de áreas para a agricultura. Mas essa expansão, ela é contraditória, porque diz, venha morar perto do verde, more perto do parque, more com vista para o verde e, no entanto, está desmatando. Então, a gente tem que combater isso. Há várias ferramentas, uma delas é o Plano Municipal de Mata Atlântica. Muitos municípios já fizeram isso. São Paulo conseguiu mudar uma área de expansão urbana, que era interesse da especulação imobiliária, voltou a ter zona rural. E nós temos que evitar os problemas que acontecem, por exemplo, em São Paulo, Rio, onde a criminalidade passou a fazer esses loteamentos em áreas públicas, fundos de rios, mangues, nas áreas que a gente deveria ter como proteção e que são importantes para a cidade, que hoje o crime tomou conta. Então, fazer um uso do solo melhor, colocando a questão do verde, garantindo, como eu falei, áreas verdes que vão melhorar a qualidade de vida. Eu estava dando um exemplo de São Paulo de 8 graus de diferença. A gente não precisa falar lá do Polo Norte, com mudanças climáticas. Na cidade, isso aqui em São Paulo, estudo da Faculdade de Saúde Pública mostrou que nós temos até 8 mil mortes de problemas com pessoas com problemas respiratórios. Então, isso a gente pode evitar fazendo um melhor uso do solo, fazendo um envolvimento da sociedade com conselhos, né? Buscando aí criar incentivos, como eu falei. Esse caso do IPTU é muito importante. Nós hoje não monitoramos áreas menor do que 3 campos de futebol, mas agora a gente já tem instrumentos que estão aí disponíveis, gratuitos, que mostram até 30 metros e a gente vai poder fazer um uso melhor desse solo. E, como eu falei, a melhor forma não é ficar ali com polícia, não é fazer só fiscalização, mas é criar incentivo do bem. O melhor incentivo é eu reconhecer que aquele que tem uma área verde no seu lote está ajudando a melhorar a vida nossa na cidade. É inegável, então, como você citou aí, né, que o desmatamento ele tem sim uma ligação direta com a situação climática do nosso planeta. Exato, e a prova é essa, na nossa cidade, na nossa rua. Aquele que tem uma árvore em frente de casa, uma árvore só, consegue colocar 150 litros dessas urbanas por dia, da sua transpiração. Isso melhora para a gente. Imagina uma praça bem cuidada, uma área verde no município, um parque onde as pessoas podem ir, estar fazendo seus exercícios, onde isso melhora até a nossa relação com a cidade. A gente passa a gostar daquilo. Ter o mangue sempre limpo, não ter esgotos correndo pelas cidades, nos fundos de vale. Então, hoje tem um movimento muito forte no Brasil de fazer os parques lineares, aproveitando os rios e não mais deixar ter favelas, não ter habitação precária nesses lugares, mas a gente ter esses rios recuperados. Com isso vai evitar enchente. Então, como eu falei, é o ganha-ganha. Nós precisamos fazer isso, a começar nas cidades, porque toda aquela população rural, praticamente hoje em todo o Brasil, está vivendo nas cidades e a gente tem que garantir, principalmente para essa pessoa que não tem lá seus
quase 40 metros quadrados no Minha Casa Minha Vida, mas tem um parque para estar usando e para deixar para os seus filhos, para as futuras gerações. O quintal da minha casa vai ser a área verde do meu município, vai ser o parque que eu tenho no meu município. Então, a gente tem que pensar um novo momento. Eu acho que nós vamos aprender muito com essa pandemia, quando a gente ficou em casa e sabe quanto a gente vai poder valorizar essas áreas que são áreas comuns, áreas de todos nós, e a gente tem que buscar isso, qualidade de vida para as nossas populações. Aí tem sentido, né, essa questão da produção, a começar, como eu disse, da minha rua, na minha coleta seletiva, não agredindo aquela árvore, não reclamando quando cai folha, quando muda a questão das estações. Então tem aí um monte de caminhos que a gente pode fazer e todos eles são amigáveis, não é uma coisa cara, é uma coisa barata para a cidade, basta a gente querer buscar isso para todo mundo. Agora, Mário, como que a gente consegue conter o avanço do desmatamento num período em que o próprio ministro da Saúde, né, cita, vamos aproveitar esse momento de pandemia em que todos os holofotes estão voltados e vamos deixar passar a boiada, né? Como que a gente pode conter o avanço do desmatamento aqui no nosso país, de forma geral? E como é que fica a questão da penalidade, né? Olha, é uma boa pergunta. O que a gente viu foi um escândalo, não foi uma reunião ministerial. Então, de dizer isso em plena pandemia mostra que não tem nenhum apreço pela vida, né? Nós estamos hoje batendo todos os recordes mundiais de morte, numa população muito sofrida, num país que é extremamente desigual, e quando você ouve isso, realmente é um escândalo. Mas o jeito de combater isso é reagindo, né? A indignação que a gente viu de ter a infelicidade de ouvir coisas desse tipo. Então, acho que a reação foi muito forte da sociedade. Os mercados internacionais já não compram mais daqueles que fazem degradação. Nós temos aí a Amazônia, que é o nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza, sem nenhum controle. Mas tudo isso começa quando a gente percebe no próprio presidente que dizia, olha, não vou mais ter fiscal, não vou mais cuidar de meio ambiente, e é o que está acontecendo. Então, agora a reação, nós já fomos para a justiça. Nos 17 estados onde tem Mata Atlântica, todos esses estados nós judicializamos, e também em Brasília, principalmente no STJ. Então, uma forma, já que você não tem mais interlocução no governo, não tem mais com quem falar nesse país, então vamos para a justiça, quem sabe a gente reage. Mas o mais importante é a sociedade. A lei da Mata Atlântica, que hoje está em 3.429 municípios do Brasil, dos 5.500, ela protege só, olha bem, os 12% que restam dessa floresta. Você tem 88% de áreas para fazer qualquer atividade no Brasil. Por que ocupar aqueles 12%, que é o que garante a nossa água? Não há uma justificativa ética, não há justificativa nenhuma. Nós precisamos desse movimento da sociedade. A lei da Mata Atlântica foi feita pela sociedade. E ela não tem a questão das multas, da fiscalização. Ela é uma lei que diz assim, que permite o uso e a proteção. Então, a gente tem que aprender a conviver. E para quem fizer o crime, a lei dos crimes e a própria lei que a gente tem aí hoje, que garante que a gente tenha um patrimônio que é de todos nós. A Mata Atlântica é um patrimônio de todos os brasileiros. Foi isso que deu o nome a esse país, com o pau-brasil, que já praticamente está extinto. Desde aquela época, a gente não conseguiu recolocar. Talvez seria um grande desafio, é uma forma de reconhecer a nossa brasilidade, é uma forma de a gente ter cidadania, e é uma cidadania planetária, porque cada vez mais se percebe que o que a gente faz no micro, né, a gente faz pelo planeta como um todo. Então, como dizia já em 72, na primeira conferência de meio ambiente, é pensar global e agir local. É isso que vai fazer a diferença como cidadão. Com toda certeza. Mário, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Eu poderia passar uma manhã inteira conversando com você sobre essa situação. Obrigada, tenha um excelente dia, tá bom? Legal. Valeu, obrigado. Olha só, gente, a gente continua falando, de certa forma, sobre meio ambiente também. As chuvas dos últimos dias trouxe alguns estragos aqui para a nossa capital. E a gente vai ver agora com Mara Almeida ao vivo. Mara. Bom dia, Porlane, mais uma vez. Bom dia a você, telespectador do TV Mar News. Pois é, Porlane, hoje o dia está lindo,
solzão, o mar aqui tá lindo, né? Nós estamos aqui na conhecida Avenida Litorânea, em Cruz das Almas, Jacarecica, mas assim, o clima de hoje não reflete o que aconteceu no final de semana, gente. Vocês, né, devem ter percebido, choveu bastante, a gente passou o final de semana com muita chuva. Choveu tanto, Porlane, que abriu uma cratera aqui, nesse ponto onde nós estamos, porque uma galeria de águas pluviais, ela estourou, ela não suportou a quantidade, né, de chuva que caiu. Vou até pedir para o Márcio já começar a mostrar aí para vocês. Esse acidente, né, essa abertura dessa cratera aconteceu no sábado, dia 30, e o interessante é que isso aconteceu novamente, porque há 2 anos atrás também aconteceu nesse mesmo local um rompimento dessa mesma galeria aqui de águas pluviais, tá? Após o rompimento dessa tubulação, né, no sábado, enfim, profissionais da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Infraestrutura e também da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito foram mobilizados para tentar auxiliar aqui, não só o pessoal aqui, né, dessa barraca que está aqui bem do lado, como vocês podem ver, mas também quem estava passando aqui por essa região. O trânsito ele chegou a ser interrompido aqui nas 2 vias, ele ainda está interrompido, né? Quem está vindo por aqui não está conseguindo passar aqui por esse trecho, tem que fazer um desvio. São as 2 vias que estão interrompidas devido a esse rompimento aqui, porque está oferecendo realmente um risco aqui para quem está passando por este momento, né? A previsão era que as obras desse rompimento aqui, ela começasse hoje, segunda-feira, porque o clima, né, já estaria mais aberto, enfim. E aí a ideia era essa, porém até agora, nesse momento onde a gente está aqui, não está vendo nenhum profissional aqui trabalhando para que esse acidente, né, assim, esse incidente ele seja solucionado, tá? Então é isso, foi isso que aconteceu, que as chuvas fizeram. E aí, aproveitando, Porlane, vamos falar do novo decreto, né, do governo do estado. Novo não, na verdade, teve uma prorrogação aí, né, do decreto anterior. Mas é importante que a gente fale que a gente está vendo muita gente fora de casa, tá? Tem muita gente aqui fazendo atividade física normalmente. Isso não é legal, tá, pessoal? Por favor, se você puder, fique em casa até essa onda, né, esse pico aí da doença passar. Essa onda que é realmente mais forte, mais pesada, tá? Muita gente aqui se exercitando, muita gente saindo de casa. Se você não tem de fato a necessidade, é importante que você não saia. Mas é isso, a chuva infelizmente deixou estragos aqui na nossa capital, né? Como vocês estavam vendo aí, as imagens elas são bem chocantes. A prefeitura está aí trabalhando para já retomar aqui esse trecho, fazer essas obras. Mas enfim, muitas chuvas, foi bastante triste para a gente, tá? E é isso, Porlane, então com imagens de Márcio Andrei, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Mara, pelas tuas informações. Daqui a pouquinho, então, você volta. Olha, você frisou aí, tem sol, tem, mas a gente já vê, dá para ver aqui atrás. A gente daqui a pouquinho mostra também para vocês, no próximo bloco, já um acumulado de nuvens se aproximando. Acho que volta a chover, então, ainda hoje, tá bom? E a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para você.